como eu fiz para desbloquear a minha mentalidade de riqueza e estou utilizando ela nos últimos meses, tá? Eu tinha uma régua que me limitava a ganhar um X de dinheiro. E depois que eu rompi essa régua, e eu vou explicar como fazer para romper essa régua, eu não sei mais como fazer para voltar para trás. Eu não consigo ganhar menos do que isso. É loucura, galera. Eu vou explicar para vocês um dos modelos mentais que eu adotei para os meus últimos meses, que vem me gerando um resultado muito positivo, tá? Muito positivo. E, logicamente, não começou do dia para a noite. São alguns anos de dedicação em conhecimento, mas se você compreender o teor desse vídeo, você vai conseguir galgar algum degrau aí e não vai precisar demorar anos para conseguir algum resultado. Você simplesmente virando uma chavinha, você vai conseguir já colher os frutos praticamente já da noite pro dia. Deixa eu colocar meu cafezinho aqui para a gente trocar essa ideia. E uma das coisas que fez com que eu mudasse o meu modelo mental, por incrível que pareça, nem ia falar sobre isso, mas né, fez muito sentido agora. Como vocês sabem, eu não fico criando roteiros aqui. Simplesmente eu crio uma ideia na minha cabeça e falo, vou falar sobre isso pro pessoal. Mas o café, galera, o café fez com que eu mudasse um modelo mental de merecimento. Modelo mental de merecimento, onde eu acordava muito cedo e saía correndo, atropelando tudo para poder chegar no serviço no horário e tomava o café que tinha. E não me preparava para tomar um café que eu preparei, do meu gosto, né, do meu jeito, com calma, preparando para ter um bom dia. E aí eu comecei a me policiar para fazer de propósito as coisas. E quando você faz de propósito e não por acaso, as coisas vão começar a mudar, tá? As coisas vão começar a mudar. Tanto é que com relação ao dinheiro que eu vou falar para vocês nesse vídeo, foi exatamente assim. Eu tinha um padrão, né? Eu pagava lá, eu tinha o meu imóvel, eu pagava R$ 500 do meu imóvel de parcela por mês, dei uma entrada, comprei na planta, etc. Essa história não vem ao caso agora, mas eu sempre ficava feliz, falava assim, nossa, eu pago R$ 500, imagina se alguma coisa der errado na minha vida, eu ainda consigo pagar, né? Consigo pagar porque minha vida é barata. Eu me orgulhava muito de eu ter uma vida escassa, barata, né? Eu chamava de barata, mas na verdade era escassez mesmo. Então eu nunca investia numa roupa melhor, eu nunca trocava de tênis com frequência, eu nunca investia em cabelo. Não, era sempre tudo do mais barato, porque eu precisava economizar. E aí aquele modelo mental que eu adotava era um modelo de escassez. Eu nunca subia para o próximo nível. Até que chegou o momento onde nós decidimos deixar de ser o pagador de juros e tornamos-nos os recebedores dos juros. Então, vendemos o nosso imóvel e aplicamos a juros e hoje nós vivemos de juros, vivemos dos lucros mensais dos nossos investimentos. E desde lá tudo mudou. Tudo mudou não no sentido apenas de dinheiro, mas no sentido de modelo mental. Quando você passa a acreditar que você pode pagar um ambiente. Então, hoje nós moramos de aluguel, né? Nós moramos de aluguel e o aluguel aqui custa, aqui na nossa cidade, comparado a tipo São Paulo, se você mora em São Paulo, aqui é barato, né? Mas nós pagamos R$ 2.000. Ele não é tão barato, mas também não é tão caro, tá? Tá na média ali. Mas para quem pagava R$ 500 e mudou para pagar R$ 2.000, teve que haver um desbloqueio mental muito grande. Por quê? Apesar de termos os juros pingando todos os meses, eu falei, e se eu me esforçar para criar um negócio, né? Olha o modelo mental mudando. Criar um negócio onde aquele negócio me gera dinheiro todos os meses, que no caso é os relógios, então para quem me acompanha há algum tempo, eu trabalho no mundo, vendo relógio, né? Ganho dinheiro com o mundo dos relógios e sou CLT. Então eu termino esse vídeo, vou trabalhar de CLT. Se esse negócio que eu criar me gerar uma renda a ponto de eu conseguir pagar o aluguel, eu não preciso sacar os juros. E isso daí vira uma máquina. Onde esses juros eles vão sendo realimentados, né? Então vai virando uma bola de neve. Aquele dinheiro que eu não estou sacando, ele vai sendo reaplicado em cima do meu investimento e aquilo ali se chama juros compostos, né? Então, o melhor dos mundos, juros compostos. Pesquise um pouco sobre isso que você vai se encantar e vai desbloquear mais uma área da sua mente. Ah, mas eu já entendo de juros compostos. Assiste um vídeo e veja, assim, para você conseguir compreender visualmente. Você vai ficar encantado. Então, quando eu entendi que eu poderia fazer dessa forma, encurtar a minha linha de tempo, né? Porque eu poderia simplesmente sentar aqui na cadeira e ficar de boa. Vai cair todo mês o dinheiro para mim mesmo, não preciso me preocupar em levantar dinheiro do aluguel, não preciso me preocupar em levantar um dinheiro para um lazer, para uma roupa nova, para um restaurante. Não preciso, né? Já vai cair o dinheiro mesmo. Mas isso é um modelo mental de escassez. E eu não queria manter no meu padrão mental o modelo de escassez. Eu falei, eu ainda sou jovem, posso trabalhar ainda bastante, quero trabalhar ainda bastante e quero me desafiar ainda mais.
Então eu parei de ficar sentado, estagnado. Falei, isso tudo, galera, mantém. O CLT ainda se mantém, tá? Tudo isso que eu fiz sendo CLT. Isso aqui é uma coisa em paralelo que eu faço pra minha vida. Então, ou seja, mas eu sou CLT, por isso que eu não avanço na vida. Não. Olha os padrões mental, tá? Comprei meu apartamento sendo CLT, pagava lá os quinhentão de parcela, minha casa, minha vida, era tudo igual todo mundo faz. Só que chegou um momento que eu virei uma chave. Eu falei, por que ficar pagando juros se eu posso ser o recebedor dos juros? E fui atrás de conhecimento e de profissionais da área para me ajudar a fazer essa mudança, né? E aí, galera, o que eu quero dizer para vocês? Então, eu comecei a criar um modelo de negócio para mim que vem sendo vantajoso e lucrativo, que é o mundo dos relógios. Então, nos últimos meses, nos últimos 2 meses, porque uma parte está aplicada em renda fixa, outra parte está aplicada em renda variável. A da renda variável já faz alguns meses que eu deixei de sacar, tá? Então já faz pelo menos no começo do ano, eu acho que eu já parei de sacar o da renda variável, ou seja, ele está sendo reaplicado ali mês após mês. Aquele dinheiro eu não mexo. E na renda fixa, eu estava sacando, porém, nos últimos 2 meses eu não saquei. E eu estou todos os meses levantando um capital com os meus negócios que eu criei em paralelo. Ou seja, eu criei uma máquina de fazer dinheiro, e não é pouco dinheiro, é bastante dinheiro, galera. É bastante. Só coloca aí o aluguel, mais o consórcio imobiliário que nós temos para pagar, custo de vida para pagar, né? Tem várias coisinhas que a gente faz durante o mês que, se brincar, né, até extrapola. Mas temos uma vida controlada, porém subimos o nível, né? Nós tínhamos uma vida controlada no nível de baixo, agora temos uma vida controlada no nível de cima. E o que me fez, né? E agora chegando aqui no ponto final aqui do vídeo, o que me fez mudar esse padrão mental foi entender que eu não queria manter a minha vida na média baixa ainda, né? Todo mundo, não, quer dizer, era uma média, vamos dizer, porque média baixa seria a pessoa que trabalha a vida inteira e ainda não conseguiu conquistar o seu imóvel, né? E aí, enfim, existem N fatores que a pessoa ainda não conseguiu. Eu ainda estava lá na minha fase dos 20 e poucos anos, e eu já tinha meu imóvel, eu já tinha um carro, então eu sempre consegui guardar. E eu não ganhava muito bem não, tá? Salário sempre de 1.800, 2.000, esse era o meu salário. Tá? Esse era o meu salário, até que em algum momento eu entendi que eu precisava adquirir conhecimento, porque se eu não estou conseguindo ganhar a mais, é porque algum conhecimento eu ainda não tenho que me faça receber a mais. Então, não exija do seu patrão, mas eu queria ganhar mais, o que você está fazendo a mais, o que você entrega a mais, mas eu chego no horário. Esquece isso aí é coisa de tolo. Achar que chegar no horário, fazer o básico é o necessário para poder receber um salário a mais. Provavelmente, se você pensa assim, você vai ser do tipo de pessoa que vai ganhar lá uns 100, 200 a mais. Mas isso aí já mudaria totalmente a minha vida. Concordo. Não, totalmente não mudaria, mas mudaria alguma coisinha na sua vida. Mas se você quer mudar de verdade, você tem que ter um salto dentro da sua mente de conhecimento. Vai atrás da informação, busque novos conhecimentos, aprenda novas habilidades que você consiga aplicar dentro do seu emprego, se ele, obviamente, também te der oportunidade para crescimento. Se não, em algum momento você vai se sentir pressionado ali que você não... Eu preciso sair daqui. Se eu quero crescer, eu preciso sair. Então, existem esses ambientes também. Mas o primeiro lugar onde você precisa sair é de dentro da sua própria mente. Precisa expandir a sua mente, aprender coisas novas, porque, mas eu ganho salário mínimo, se eu fizer algo a mais eu vou ganhar duzentão. Tá bom, agora é duzentão, daqui a pouco é quatrocentão, daqui a pouco é milão. E outra, vai atrás de uma renda extra. Qual que é o problema de fazer renda extra? As pessoas querem só que o patrão pague a mais pra eles, mas eles não fazem um a mais igual eu. Tá bom, eu ganho um salário lá no meu emprego de CLT, mas o meu maior lucro, o meu maior dinheiro, o meu maior volume de dinheiro é fazendo as minhas coisas no particular. E isso me ajuda a até me orgulhar de mim mesmo, porque eu sei o quanto eu sou capaz de fazer dinheiro, o quanto eu consigo gerar de capital. Não só para dentro do trabalho onde eu trabalho de CLT, mas também para minha vida pessoal. E outra, gerar um caixa onde você consiga gerar uma reservinha de emergência e aí você não fica preocupado, porque às vezes você tolera muitos empregos e muitos patrões por conta de você não ter uma reservinha, assim, eu preciso desse emprego e fica lá tolerando. Galera, crie uma fonte de renda. Guarda um dinheirinho ali, 2, 3 meses, se você conseguir, das suas despesas fixas. Com 1 mês de despesas fixas, você já vai conseguir sair assim, nossa, tá tudo bem. 2 meses então, meu Deus do céu. 3 meses, 6 meses, né? Você vai falar, meu Deus, agora eu posso tomar qualquer decisão. Você vai poder sair com tranquilidade do seu trabalho para poder escolher um trabalho digno que você queira de fato estar ali, tá? Isso tudo é construção, é modelo mental que você melhora e aprende para que você consiga ter dirigibilidade da sua própria vida. Você vai controlar a sua própria vida e não as pessoas. Você não vai ficar refém do seu trabalho, do seu patrão, do dinheiro, do seu marido. Caras que abusam do relacionamento, são relacionamentos abusivos, né? E aí a mulher vai tolerando porque o homem
é o cara que banca a casa, banca as despesas, e aí a mulher vai tolerando, tolerando, tolerando. Então, não seja esse tipo de pessoa. Faça uma renda extra, tenha o seu próprio dinheiro, aprenda novas habilidades, mude o padrão mental, estude um pouco sobre desenvolvimento pessoal, mindset, cabeça, galera, muda a sua, transforma. Se eu continuasse meu padrão mental, onde algum dia na minha cabeça eu conseguiria entender que eu sou capaz de pagar um aluguel de 2.000. Se eu pago um aluguel de 2.000, é porque eu gero muito mais dinheiro do que isso, não é mesmo? Vocês concordam? Então, o problema não é pagar o aluguel. O problema é como que está administrado a sua vida. Eu queria poder pagar um aluguel de 20.000. Eu quero ter uma meta, eu tenho uma meta de poder pagar um aluguel de 20.000, né? Eu tenho um sonho, por quê? Alguém construiu um imóvel de milhões e ele me cobra só 20.000 pra morar bem. Sendo que eu posso morar em qualquer lugar. Eu não tenho um lugar fixo pra morar. Eu não gosto desse negócio de ficar igual eu tinha no apartamento. Eu só podia morar lá. Tudo era em volta de lá e meu trabalho era do outro lado da cidade. E tudo atrapalhava a logística. Eu gastava mais dinheiro por causa disso. O ambiente lá era mais escasso naquela região, né? Aí você tinha que subir pra uma outra região, já começava a ficar melhorzinho. Mas existem essas coisas também, galera. Quando você muda pra um novo ambiente, você mora num lugar mais legal, com melhores oportunidades por perto, você vai tendo, a mente vai abrindo, expandindo. Agora imagina, o dia que eu conseguir pagar um aluguel de 20.000, né? E isso já tá na minha cabeça, é só questão de tempo. Em algum momento eu vou conseguir. Nossa, mas 20.000 você pode comprar seu imóvel. Concordo, mas o meu dinheiro, a minha cabeça funciona assim, e o meu dinheiro ele vai sendo investido para ele trabalhar para mim e ele me pagar mensalmente as minhas regalias, os meus confortos, né, da minha família, e é isso que eu procuro. Casa, eu já tive a minha casa pela primeira vez. Quando você ainda não tem o seu imóvel, beleza. Mas, assim, hoje eu não tenho vontade de ter um imóvel próprio novamente, porque, enfim, não passa pela minha cabeça. Eu gosto desse modelo de aluguel, eu acho legal, eu gosto porque uma pessoa está com o dinheiro aplicado aqui, ela está recebendo os rendimentos, mas em contrapartida eu estou morando aqui também, com uma casa que hoje eu não teria condições de comprar, a não ser financiado para pagar muitas, 3, 4 vezes mais, para no final da minha vida eu falar, eu tenho uma casa. Para quê? Porque assim, enquanto eu estou vivendo, eu estou podendo morar e desfrutar das melhores coisas que as pessoas construíram, né? Então, hoje o meu modelo mental ele trabalha mais nessa linhagem, onde eu posso desfrutar das coisas que as pessoas construíram com os meus próprios rendimentos, das minhas aplicações, do dinheiro que eu faço constantemente, e eu consigo desfrutar. Sendo que se eu não fizesse dessa forma, eu estaria vivendo de novo na escassez, no que eu consigo desfrutar, mas isso é questão de modelo mental. Não tem nada de errado você construir o seu imóvel, comprar o seu imóvel. Só que você tem que entender que você vai pagar ele o resto da sua vida e você vai ter aquilo ali, né? Sendo que você pode catar esse dinheiro e aplicar num outro lugar que vai te render, isso vai mudar o seu modelo mental, você vai poder ter mais oportunidade, vai criar novas coisas, e é isso que eu venho fazendo. Enfim, tudo começou no café, olha que loucura, né? Mas tá bom. Por isso que o café, ele tem uma frase na Bíblia até que fala, né, o café. Enfim, vou colocar aqui qual que é e qual que é a sigla que eu não vou lembrar agora. Se eu pausar o vídeo não vai dar pra conseguir procurar. Mas não sei. Tamo junto, falou, valeu.